com 10 anos, eu já escrevia em cadernos, eu já tinha depressão, eu já escrevia que eu queria me matar. E eu cheguei a falar, e se existe um Deus, eu odeio ele tanto quanto ele me odeia. Meu nome é Tamires Andrade e eu tenho 22 anos. E com 10 anos eu sofri um bullying. Então, aquele bullying da escola me fez ter ódio das pessoas todas ao meu redor. Eu andava com muitas pessoas depressivas e uma menina se cortava. E foi algo que foi entrando sutilmente. Porque, como eu falei, eu já tinha um vazio dentro de mim, eu já tinha uma solidão dentro de mim. Então, alguma coisa precisava preencher. E eu pensei, todo mundo falava, cortes preenche. Eu só andava com gente depressiva. Então, eu comecei a me cortar. Eu tentei com vidro, eu tentei com faca, eu tentei com lâmina. Eu cheguei ao ponto dos meus pais eles terem que esconder as facas de mim, porque eu escondi uma faca debaixo do meu colchão, do meu travesseiro, para me cortar de noite. Muitas vezes, na escola, eu tava conversando com as pessoas e eu me sentia sozinha. Era a pior coisa, era a pior sensação que tinha. Porque eu me sentia sozinha no meio de um monte de pessoas. Era como se tivesse só eu ali e ninguém me escutasse. Começou a ser tão forte aquilo que eu saía correndo. Ia no banheiro chorar. Me perdoa. Ia no banheiro chorar. Lavava o rosto. Sorria pro espelho. E saía sorrindo pras pessoas, para que ninguém soubesse que eu tava chorando. E nessa época, eu acreditava em Deus. Só que, com o tempo, eu comecei a ficar agressiva e eu comecei a mudar o meu estilo. Eu comecei a andar com pessoas que gostavam de rock, e isso tudo influencia. E a maioria das pessoas que são roqueiras, elas são ateias. Os argumentos dele de por que Deus não existia era muito mais forte do que o meu de por que Deus existia, porque eu não conhecia Deus. Eu me declarei ateia. A minha vida, de ladeira abaixo, ela se tornou um abismo sem fim. Porque se antes eu já tinha medo, eu já não conseguia mais dormir. Eu comecei a ter crises de ansiedade durante a noite e ninguém via. E se existe um Deus, eu cheguei a falar isso. Meu Deus, perdão. E eu cheguei a falar, e se existe um Deus, eu odeio ele tanto quanto ele me odeia. Mas quando eu comecei a me cortar, começou a aparecer postagens de pessoas falando: quem quer se matar, não se corta de tal forma. Se corta de tal forma. Então, eu comecei a cortar da tal forma que as pessoas falavam e não resolvia. Eu me sentia mais mal ainda. Eu me sentia inútil. É a realidade de muitas pessoas. Pessoas entregues mesmo ao sofrimento. E o sentimento dela, daqui a pouco você vai ver como é que ela saiu dessa situação, tá? Que Deus ilumine este sábado, aonde você estiver. Mas veja esse sentimento de ódio da vida, né? A pessoa repele a própria vida. E que amigos, né? Amigos. Olha, se você quer se matar mesmo, faça assim. Meu Deus. Não era assim. Pessoas que dizem, se você quer se matar, elas estariam mortas. Por que elas falam? Por que elas falam, se você quer se matar, faça assim? Pensa um pouquinho. Na verdade, elas querem que você se mate, mas elas estão vivas para te ensinar. Meu Deus, né? Mas você vê que a pessoa está tão tomada de ódio porque ela não conhece a Deus. O que ela disse para Deus, né? Olha, eu te odeio igual você me odeia. Mas assim, eu já experimentei esse não desejo de morrer. Tinha raiva da vida, mas no meu tempo não tinha tanto suicídio assim, né? Isso não era proliferado assim. Mas ódio da vida, da situação, amargura, né? É pai que joga você para fora de casa, enfim. A gente também tinha aquela revolta contra Deus, né? Se existe, não está nem aí para mim. Mas não foi o fim da história dela. Eu já vou mostrar para você como é que ela teve essa virada. Mas olha, a pessoa, para mudar de vida, ela tem que tomar uma decisão. Primeiro, entender
e depois tomar uma decisão. Isso aí muda a história de qualquer criatura. Mostra a nossa central de atendimento e pastor Edson com uma equipe de pastores socorristas espirituais para ajudar você. Você que está aí igual a Tamires, né? Procurando formas de se cortar, de se matar, cheia de desespero, né? Cheio de angústia, de ódio, de revolta, como um dia nós também estivemos. Dá um basta! Conta com a gente, liga para cá, nós vamos fazer de tudo por você. No final desse programa vamos fazer uma oração, mas avisando que ela não é tudo não. Tudo mesmo é a decisão de voltar-se total e completamente para Deus. Bem, vamos acompanhar então esse desfecho da Tamires, como é que ela sofreu uma virada, como que ela sofreu uma virada. E como é que hoje ela está aí contando a história? Acompanhe. Porque falavam, você vai conseguir se matar se você cortar desse jeito. E eu não conseguia. Eu falava, nem pra me matar eu sirvo. E aí a minha mãe, ela começou a vir buscar por mim aqui no templo. Ela conheceu o templo através de uns amigos do meu pai. E aí ela sempre me chamava pra ver testemunhos na TV. Sempre, sempre. E teve uma vez, um dia, foi numa quinta-feira, eu lembro, que ela me chamou para ver um testemunho na TV. Eu tava no meu quarto, eu saí bufando do meu quarto. Falei, tá bom. Só que aquele testemunho me chamou muita atenção. Que a moça do testemunho, ela falava que ela tinha depressão, que ela tinha ansiedade e ela provou a Deus. Ela chegou e falou para Deus, meu Deus, eu não aguento mais e eu quero que o Senhor tire isso de mim. Então, se o Senhor resiste, então me ajuda. Se eu sair dessa reunião da mesma forma, então tá aprovado que o Senhor não existe e eu vou me jogar na frente do primeiro carro que aparecer. Aí eu fiquei tipo, como assim? Ela tá viva? Ela tá aí dando testemunho, então alguma coisa aconteceu aí. E aí eu fiquei tipo, ainda fiz meio que a marrentinha, fiquei, tá, mentirada, né? Universal. E só que de noite começou a vir as crises e veio o pensamento na minha cabeça: ora, prova a Deus. Então foi a primeira vez na minha vida que eu orei. Eu me ajoelhei na minha cama e eu falei com Deus. Eu falei: olha, tá bom, se o Senhor realmente existe, então eu vou nessa reunião. Eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou falar, eu vou entregar. E se o Senhor realmente existe, então vai sair. Agora, se eu sair dessa reunião da mesma forma, com depressão, com ansiedade, vai estar provado que o Senhor não existe e eu vou me jogar na frente do primeiro ônibus que aparecer. Não é nem carro, vai ser o primeiro ônibus que aparecer, eu vou me jogar. Então, eu fui, consegui dormir, e eu fui na reunião no dia seguinte. Naquele dia, foi a primeira vez na minha vida que eu me concentrei em algo. E parecia que só tinha Deus e eu ali. Eu conversei, eu falei tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tinha sofrido pra Ele. E aí, eu senti uma paz. Mas ainda assim eu fiquei tipo, tá, mas ainda é de noite, que é pior. Só que quando chegou a noite, eu não senti nada. Não veio pensamento, não veio vontade de me matar, não veio vontade de me cortar, não veio nada. Então, me veio uma coisa, arrependimento. Esse foi o único sentimento que veio, arrependimento de tudo que eu falei de Deus, de tudo que eu fiz, de todo o mal que eu causei. Então foi a primeira vez que eu falei, não, eu chorei, eu me ajoelhei, eu falei, perdão. E a partir daquele dia, começou a minha caminhada com Deus. Então eu continuei, eu falei, não, eu tenho que conhecer esse Deus. Aí foi quando falaram do Espírito Santo. Eu falei, não, preciso receber esse Espírito Santo, preciso. E aí eu comecei no jejum de Daniel, eu comecei a trocar. Por exemplo, eu gostava muito de escutar música. Só que eu falei, ao invés de eu escutar música,
mesmo que seja música gospel nesse jejum, eu vou ler um livro da fé. E o livro que eu escolhi foi Como Vencer Suas Guerras pela Fé. E foi aí que eu comecei. Toda vez eu li o livro quando eu ia pro trabalho, eu lia o livro quando eu vinha pra igreja, quando eu voltava. Tava me ajudando muito. Faltava uma semana para terminar. E eu não tinha recebido o Espírito Santo. E eram as bodas do Cordeiro. Só que eu falei, não, eu não posso ficar sem receber. Foi então quando eu clamei. Eu peguei a Bíblia, eu fui no quarto e eu comecei a chorar. E falei, meu Deus, eu preciso do Teu Espírito. Porque se eu não receber o Teu Espírito, eu não... Primeiro que eu não conheço o Senhor. Eu não posso dizer que eu conheço o Senhor, porque eu não conheço. E segundo, porque se eu não receber o Teu Espírito, eu vou ter prazo de validade. Eu não vou permanecer e eu vou abandonar o Senhor. E naquele dia, nossa, foi muito forte. Deus, eu abri a Bíblia, eu falei, fala comigo, pelo amor de Deus. E ele falou pra mim, em Deuteronômio 28, ele falou que tornaria eu um povo santo e todos os povos da terra veriam que sobre mim era invocado o nome do Senhor. Eu falei, pronto. Ele prometeu. Agora é só eu ir pra cima. Se eu guardasse o mandamento dele. Eu falei, então vou guardar. E aí eu comecei a buscar. E eu me preparei, porque era o dia do casamento com Deus. Comprei vestido, preparei aliança, me consagrei. E aí o bispo ele falou assim, que não precisava de música. Ele falou que não era pra tocar, que não era pra ter música. E ele falou, receba o Espírito Santo aí onde você tá. E na hora ele desceu sobre mim. Na hora eu tive a certeza que eu não tava mais sozinha. Ele falou pra mim, não temas, eu te conduzirei. E naquele dia eu tive certeza, eu não tava mais sozinha. Ele falou pra mim, você não tá mais sozinha. E eu falei, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber o quanto Deus é bom. Porque quem fala que Deus é ruim, quem fala que Deus não é justo, que Deus é mau, não conhece Ele. Porque Ele é muito bom. Eu não tenho mais vontade de morrer. Pelo contrário, eu tenho vontade de viver e fazer com que as pessoas entendam que essa vontade de morrer não é normal, que desistir não é uma opção, que há uma solução de verdade, que a pessoa não precisa se matar. E eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Então, o meu relacionamento com a minha família, com meu irmão, melhorou muito. Porque hoje eu entendo, eu não vejo mais a minha mãe como inimiga, porque eu tinha um ódio da minha mãe. Eu via ela como a minha inimiga. Eu não vejo mais ela e o meu pai como os meus inimigos. Eu vejo como meus amigos como pessoas que me amam e querem o meu bem. Tenho amigos hoje de verdade, que me fazem bem. Hoje eu tenho vida. É Ele que dá essa vida pra mim. Não é mais nada nem ninguém, é Ele. Então essa é a importância do Espírito Santo pra mim. Veja como Deus trabalha, né? Você vê o que é uma mãe. Por isso, inclusive, amanhã nós estamos recebendo, né, muitos dos familiares dos obreiros, porque nós vamos nos dedicar a orar e a clamar por eles, né? Nesse caso aí, a mãe começou a buscar e a mãe fala, filha, assiste aqui esse testemunho, né? E coisa de jovem, né? Meio que resmungando, o quê, né? Coisa de jovem, ela foi lá. E ela assistiu, olha que bacana ela pensar, né? A pessoa quando pensa, ela falou, peraí, se ela está viva, então esse desafio funcionou. Tá bom, né? Não quis dar um braço a torcer. Mas, de noite, quando os demônios apertaram ela, os espíritos imundos sufocaram ela, ela lembrou do desafio da moça. Oh, meu Deus, eu vou te buscar se o Senhor existe. E dormiu. E foi. E na outra noite dormiu. E falou, eu preciso conhecer esse Deus. E colocou força e fez o jejum de Daniel, que nós estamos vivendo. Que é quando você viu a troca que ela fez, deixa essas músicas para lá, deixa eu pegar um livro da fé para cá, isso é jejum de Daniel, tá? É você realmente querer se voltar para Deus, é você se apegar com Deus, é você mergulhar nas coisas de Deus. E aí nós temos a Tamires totalmente feliz, né? Ela disse agora
com amigos de verdade. Nós estamos vivendo, né? Amanhã nós fechamos a semana da decisão para você mudar a sua história, para você se levantar, para você, como a Tamires, parar de se cortar, parar de se lamentar, parar de reclamar e voltar-se. Essa é a decisão principal para você tomar na sua vida, né? Para você você se dar a Deus 100%, rasgar o coração. Você viu o que ela falou? Eu contei tudo para Deus. Quando ela chegou na igreja, eu falei tudo para ele. Falei tudo. E senti uma paz. E ela, inteligente, ela falou, de noite eu quero ver, que é o meu pior momento. Tá lá, a paz continuou. E ela falou, agora eu quero o Espírito Santo. Isso aí vai mudar, eu estou chamando todos, hein? O profeta Joel chamou todas as pessoas para se voltarem para Deus. Eu não estou aqui dando nomes de igreja, pessoa. Não, eu estou chamando quem está perdido. Que religião tinha a Tamires? Nem sei se ela tinha religião, né? A questão é que ela estava em pleno sofrimento, mas ela tomou uma decisão. Me dê nomes aí, ô pastor Edson. Bispo, são várias pessoas que estão entrando em contato agora mesmo, inclusive, com a nossa central de atendimento. Eu quero deixar à disposição de todos aqueles que sofrem, de você que está agora desesperado, angustiado, aflito, e você precisa de ajuda. Ligue agora, DDD 81 2101 4555, encaminhe uma mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp oficial, que é o DDD 11 3573 3500, e as nossas redes sociais também estão à sua inteira disposição. A Universal PE Oficial no Instagram e a Universal Pernambuco no YouTube e também no Facebook. Recebemos a ligação da Sheila, ela diz, peço oração pela minha saúde, estou com problemas no meu estômago de difícil solução. Para os médicos apenas tratamento, uma cirurgia seria muito arriscado e eu não sei o que fazer diante de tudo isso. Um amigo, ele diz o seguinte, quero me libertar dos vícios e ter minha vida transformada. Cansei de sofrer dessa maneira e de causar tanto sofrimento para minha família. Também aqui através das redes sociais, são várias pessoas que têm acessado, deixado os comentários. A Cássia Gomes, ela diz, estou com uma situação muito difícil e não tenho mais ninguém para me ajudar. Familiares viraram as costas, amigos me deixaram, me sinto abandonada por tudo e por todos. Você vê, essa que está para fazer uma cirurgia, disse, eu não sei o que fazer. Olha, se volta para Deus. Crê nessa palavra que eu estou dando para você. Dá crédito para Deus. Porque desde que o mundo é mundo, desde que todas as coisas foram criadas, Deus é socorro para nós. Sempre foi e será. É que o ser humano teima um outro caminho. Mas crê nessa palavra, que se você se voltar para Ele de todo o seu coração, Ele vai responder você. O inferno, acredite no que eu te digo, o inferno conspira. O inferno conspira para você não voltar para Deus. Vezes é difícil a pessoa chegar na igreja. Nunca é impossível, senão nós não estaríamos aqui, né? Mas o inferno conspira para você acreditar em tudo que é fantasia, né? Mas para você não dar crédito ao que de fato transforma. E o que transforma mesmo é você se voltar para o Senhor. Uma das promessas de Joel, uma das promessas para aquele povo afastado que se voltasse, que se convertesse, que se entregasse. Coloca para mim Joel 2,18, por favor. Olha só que maravilha essa palavra. Então o Senhor se mostrou zeloso, lembrando para o povo que se arrependeu. Mostrou-se zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. 19 diz... E o Senhor respondendo disse ao seu povo, tá bom, vos envio trigo, mosto, azeite, deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio, né, a vergonha, a humilhação entre os demais, entre os gentios. Meu amigo, minha amiga,
Que promessa para você que está sofrendo, seja lá com medo de cirurgia, seja com desejo de morte, seja com uma enfermidade que se levantou contra você, um vício que assolou seu casamento, seja lá que perturbação que vem destruir você, ele diz, volte-se para mim, converta-se a mim de todo o vosso coração, como fez a Tamires, e ele vai restaurar toda a sua vida de dentro para fora. Agora você vai acompanhar, me dê imagens do nosso último domingo, foi o início, tá? Início da semana da decisão, coloque aí pra gente, por favor. Olha só que maravilha, nós começamos assim a semana da decisão. E nesse domingo especial, pode voltar aqui, nós vamos ministrar respostas. Nós vamos, você que quer decidir sua vida, mudar sua história, voltar-se para Deus, você está afastado, você está mal, você quer se levantar, em nome de Jesus, você vai conseguir. Acompanhe agora resultados de um povo que busca, que clama, que depende de Deus. O meu nome da senhora? Meu nome é Sônia, pastor. Dona Sônia, o que a senhora venceu? Eu venci, bispo, duas pedras no rins, né? Quem sabe, quem já teve crise de rins, pode confirmar o que é uma dor de rins. Eu só ouvi falar, de que é triste mesmo. É igual ter um filho normal, ainda pior. Pior, porque é dor de tomar tramal, coquetel na veia e não parar a dor. E você embolar pelo chão de dor, bispo. Horrível, horrível. Quem já teve aqui, se tem alguém presente que já teve, pode confirmar isso, que é muita dor. Então, eu procurei um médico, né? E o médico passou vários. Primeiramente, ele quer uma ultrassom, né? Ele pede logo uma ultrassom, aí pediu a ultrassom para ver das vias urinárias, para ver como é. Então, eu fiz a ultrassom e confirmou que eu estava com duas pedras no rins direito e uma no rins esquerdo. Só que a do direito é que doía mais. E o que aconteceu? Fiquei internada no hospital, aí o médico disse, olha, vamos fazer a cirurgia laser. E essa cirurgia, a senhora não vai preocupar-se, né? Quando a gente, agora, hoje em dia, é maravilhoso, né? Não tem injeção por aqui, é só uma injeçãozinha na veia, não vê mais nada. Então, ele fez a cirurgia laser pelo ureter. Aí, a pedra estava fora do rins. Quando ele fez a cirurgia, aí a gente dopada, né, vai para o quarto. Quando chegou lá, passou a anestesia, ele falou para mim, no outro dia isso, né? Dona Sônia, eu tenho duas notícias para falar para a senhora. Aí eu digo, diga. Aí a senhora quer a boa ou a ruim? Sim, eu quero a boa, né? A gente com aquela dor de rins, aí ele disse-me assim, a primeira é que a senhora vai estar de alta, e a segunda é que a gente não conseguiu tirar a pedra. Aí eu, misericórdia, meu Deus, depois dessa dor todinha, já veio aquela dor na minha cabeça, né? Aí eu disse mesmo assim, então, doutor, e o que é que a gente vai fazer agora? Vou passar o processo de quebrar a pedra. Então, a senhora vai para Maria Lucinda, que é um hospital referência aqui em Recife, para quebrar a pedra. E o senhor sabe que o processo de quebrar a pedra, não sei que o senhor não sabe, né? É sério, tem que tomar anestesia, quebrar. E ele, dentro de mim, quando ele me tirou, teve alta, ele botou um catete, que é um JB, tem aqui dizendo, né? Tem aqui dizendo o nome do catete. Então, ele botou esse catete dentro de mim e eu fiquei 7 meses com esse catete, você acredita? É um catete que ele é uma borrachinha que bota no ureter. Mas você não podia dar entrada no INSS porque foi na pandemia e eu passei, depois da pandemia, o outro ano com essa dor no rins. Então, ele botou esse catete e eu fiquei 7 meses com esse catete. Quando se baixava, doía. Quando se baixava, doía. E esse catete pode dar infecção urinária, que você, quando vai fazer xixi, começa a doer. É horrível. E o que a senhora fez para mudar isso aí? E aqui ainda está dizendo mais, bicho. Paciente pode fazer hemodiálise, risco de perda do órgão. Risco de perda. Então, eu disse, mas assim, peraí, eu sou de Deus, eu vou ter que agir essa minha fé, né? E tudo que eu vou resolver lá em casa, eu digo assim, ó, dê licença aqui, vou no meu quarto. Então, eu fui para o meu quarto, aí exatamente estava essa água lá, né? Eu disse, mas meu Deus, tem que agir a fé. Vários meses com essa dor, sentindo dor. Aí eu comecei a fazer o tratamento da água. Comecei a beber a água, aí tudo bem, não fiz mais exame nem nada.
Não fiz exame, coisa nenhuma. Aí peguei e fiquei esperando. Daqui a pouco, bispo, outra dor daquela, de embolar pelo chão. Aí eu disse, fui no meu médico, eu trabalho com médico, aí ele fez, deita ali para a senhora, vai tomar água para encher a bexiga, para fazer de novo a vias urinárias. Quando chegou lá, isso depois de vários meses, né? Aí quando chegou lá, ele pegou e falou assim para mim, dona Sônia, todas as suas pedras sumiu. Eu não tenho explicação. Nem tem rim, nem tem pedra no rins direito, nem no rins esquerdo. Todas as suas pedras sumiu. Aí eu digo, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque foi o tratamento, e eu creio. E a dor sumiu, bispo. Até hoje, graças a Deus, não tem mais nenhuma dor. Sem cirurgia. Aí ele disse assim, essa dor que a senhora sentiu, dona Sônia, eu acho que é da sua coluna, porque do rim não tem mais nada. Amém, minha gente. Bem forte para Jesus. Qual é o testemunho? Eu fui diagnosticada com câncer de língua, estado avançado. Câncer do quê? Câncer de língua. Na língua? Na língua, estado avançado. Meu Deus. Aí o médico disse a mim que não poderia me operar, porque o caroço estava muito avançado, já tinha tomado a metade da minha língua. Aquilo ali é o quê? Ali, Aí pessoal? é o câncer. Misericórdia. Câncer Vocês na estão língua. vendo, pessoal? Aí na tomografia diz que ele já estava, e o médico disse que já estava na metade da língua. Ali é o câncer. Está Mas ele estava amarrado em por nome dentro de da Jesus. língua. Aí já estava na metade. Aí se operasse, eu ia perder a língua, ele não poderia nem, não sei nem se eu ia E como é que sobreviver. a senhora fez? Aí o médico disse, olha, vai ter que fazer o tratamento da radioterapia e Eu quimioterapia. nunca tinha visto desse jeito assim, não. Porque a rádio é um tratamento muito agressivo. E é porque essas fotos eu estava no começo do tratamento. Porque eu não quis tirar mais fotos, porque eu fiquei muito magra, muito feia. Fiquei praticamente uma viva morta. E como é que a senhora Parecia fez eu para tinha ser morrido. curada? Fiz o tratamento da água ungida, né? Como eu não podia beber, porque eu fiquei mais de 20 dias sem comer e sem beber água, emagreci 15 Como é que fazia? quilos. Era muita dor, bispo. Mas como é que muita você dor. fazia com a água? A água, como eu não podia beber, a minha mãe que vinha aqui na igreja, minha mãe vinha orar por mim, fazia o tratamento da água ungida, aí ela levava para mim e passava no meu corpo, no meu rosto, porque eu não conseguia comer. A senhora nem ia lá na beber fé, água. dona? Ia na fé lá passar na filha? Graças a Deus, eu vinha muito na igreja aqui, antes de passar no hospital, orava, pedia oração aos irmãos. Eu agradeço, em nome de Jesus, por quem ter orado por ela. Viu o meu sofrimento, pediu os pastores, pediu Ali é o a todo quê? mundo. Está dizendo que não E tem mais? fiz um sacrifício. Ali Pode é... falar, fala lá, pastor. Eu fiz um sacrifício no altar. Também e Deus fez fez por a ela. obra, que ela estava com caroço que não podia operar. E A eu senhora também fez, a senhora foi fiz para o o altar sac- também. Fui para o altar fazer o vendo? sacrifício Não por perdeu ela. tempo, né? Não perdi tempo. A minha irmã, que é obreira de Afogado, aliás, minha filha é obreira de Afogado, também fez sacrifício por ela. Juntaram forças. Foi. E ela viu a transformação e a gente viu também. Tem mais nada aí, não? Não, Abre Deus a boca para a curou. câmera aí, abre a boca aí. Não, ali para a câmera, abre lá. Ah lá, mostra lá, pastor. Tem mais nada aí, não? Tem Tá não, limpo aí? graças a Deus, Bem estou forte curada. para Jesus Em nome aí. de é. Jesus. Qual o seu nome? Tabata. Tabata. O que Jesus fez? Jesus, ele me curou de um caroço embaixo do meu braço, que apareceu de repente. De repente, assim, que a minha mãe teve um câncer de mama e, devido a isso, eu pensei que seria também. Mas eu, usando a minha fé, eu sempre lavava o caroço com a água, que ele doía muito, incomodava, não dava nem para vestir a Eu roupa. não quis nem ir no médico. Não, não fui. Eu usei a minha fé mesmo. E eu sempre lavava e ia trabalhar com a gaze molhada embaixo do braço. Molhada com a água da fé, né? Orava o Pai Nosso e lavava o caroço. E durante umas 2 semanas eu fazendo isso, ele foi diminuindo e sumiu. Amém? Mas o que é o bacana? Porque quando você tem um histórico na família, então quando aparece alguma coisa, você, né, tu já lembra da mãe. Verdade ou mentira? Mas ela lembrou da fé. E Deus honrou. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Amém? Bem forte para Jesus aí. Enviou a sua palavra e o sarou.
A senhora está curada. Eu não sei nem o que era. O que era? O meu problema é artrose e osteoporose. Artrose e osteoporose. Vamos fazer um desafio aqui agora. Uma fratura no quadril. Fatura no quadril. Não anda bem, tá bom. Não vou forçar a senhora nada, não. Nós vamos caminhar e Jesus Cristo é o Senhor. E Ele enviou a sua palavra. Estamos curados. Amém? Vamos caminhar com o pastor aí. Amém? Fala assim, enviou a sua palavra e os curou. Pela palavra que nós pregamos. Não se acostume com o seu problema. Por esta palavra, Ele sara a senhora nos joelhos e em tudo que a senhora precisa. Amém? Amém? Começa a mexer o joelho agora. Tenha medo não, começa a mexer ele. Pode começar a mexer. A senhora dobrava assim? Mas com dificuldade. Era sempre dificuldade. E a osteoporose também. É um bocado de coisa. Já é. A senhora crê? Creio sim. Está igual ou está diferente? Está diferente. Em nome do Senhor. Está diferente. Fala assim, Jesus Cristo é o Senhor. Anda melhor um pouquinho lá. Pode andar melhor, vai lá, pode andar. Ela vai andar mais firme agora, vai lá. Tenha medo não. Isso. Escora, né? Tanto que eu ando com a escora, né? A senhora usa a escora para andar. E agora? Eu tenho fé em Deus que vai acabar, né? Em nome do Senhor. Mas a senhora está diferente. Sim. Amém, eu creio. Bem forte para Jesus aí. É com a sua família que você compartilha as alegrias, as lutas e os momentos mais importantes da vida. E não existe nada mais importante do que vê-la nas mãos de Deus. Por trás de muitas famílias restauradas, existem homens e mulheres que decidiram servir a Deus. Ao longo dos anos, eles têm ajudado milhões de pessoas a lutarem por seus entes queridos. E neste domingo, um momento especial para que esses obreiros apresentem suas famílias diante de Deus. Neste domingo, 26 de julho, bênção para a família dos obreiros, com a oração para todas as famílias, às 6h30 e às 18 horas, e especialmente às 9h30 da manhã, Avenida Cruz Cabugá, 141, próximo ao Parque 13 de Maio, e em todas as igrejas Universal. Mais endereços, universal.org/localizar. Você veja, né, que testemunhos gloriosos. Essa mulher chegando na igreja, ela chegou, mal conseguia andar, né? A cadeira de roda que ela fala que é a igreja que deu para ela, porque ela estava desmontada. E você viu, não, ela pulou, quando ela veio falar comigo, ela pulou, falou, bispo, o Espírito Santo me tocou, olha como é que eu estou. Muito bacana, né? E você vê testemunhos, é a glória de Deus, é câncer na língua. Você vê a grandeza de Deus. Problemas assim que eram realmente uma condenação. Afora dores na hora, né? Pessoas que chegam mal, mas o poder de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Por que nós, com tanta ênfase e certeza, asseguramos respostas? Coloca para mim Filipenses 2:9, por favor. Por isso também Deus o exaltou, né? O Senhor Jesus se humilhou, deu a sua vida na cruz, foi servo até o final, até a morte, como também Ele quer que nós sejamos. Por isso também Deus o exaltou
soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Coloque o 10, por favor. Para que ao nome de Jesus, eu vejo isso há quase 40 anos, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra também. Veja, o meu amigo, você está sofrendo, chorando, perdendo, e o Espírito Santo está dizendo, eu faço o teu problema dobrar os joelhos. Você aceita o desafio deste domingo? Deixe-me conversar com o pastor Marlon lá de Caruaru. Pastor Marlon, como se dará esse domingo? Esse domingo, conclusão da semana da decisão nessa encorpada cidade de Caruaru. Bispo, com certeza o poder de Deus ele vai operar na vida de todas essas pessoas que domingo estarão conosco, nesse domingo onde nós estaremos concluindo a semana da decisão. E essa pessoa que está decidida a mudar de vida, que não suporta mais, que não aguenta mais a situação a qual ela se encontra, está aí a oportunidade, então, dela buscar esse Deus que é poderoso para mudar essa situação. Nós vamos estar aqui em Caruaru, a nossa Universal fica bem no centro aqui dessa cidade maravilhosa, bem em frente à Praça Pedro de Souza, número 46. Na primeira e principal reunião do domingo, 7 horas da manhã, eu já estarei com todas as pessoas, depois nós retornamos às 9h30 da manhã, e caso não dê para essa pessoa estar conosco pela manhã, 18 horas, bispo. Maravilha, então, grande abraço para todos vocês aí, tá? Fica com Deus, bem? E todos os obreiros estarão convidando seus familiares para esse domingo. Nós marcamos com o povo também na quarta, na quinta, que tragam os seus familiares, né, para essa reunião toda especial. E eu queria mostrar agora para você um momento que nós oramos pela família e também a história de uma família muito dividida. E essa família resolveu-se no altar, buscando a Deus. Acompanhe. Oh, meu Senhor, o Senhor disse, meu Pai, na Tua palavra, que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, a insensata, destrói com as próprias mãos. Por isso, meu Pai, nós te pedimos por cada mãe que está aqui, por cada esposa, por cada avó, porque o Senhor, meu Pai, colocou essa responsabilidade em nós de colocarmos a nossa casa em ordem e sermos referência para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Então, meu Pai, eu te peço, faz de nós mulheres diferenciadas deste mundo. Esse é o seu plano, meu Pai, que os dois sejam um. Sela esse casal. Esta senhora que está sozinha, ela tem um marido, mas ele não está aqui. O Senhor tenha misericórdia dele. Faz algo com ele, meu Pai. Faz algo para mexer com ele, para ele se converter, para que ela não fique aqui sozinha. Faz algo com ele, meu Pai, a minha oração, eu quero o teu agir, busca esse marido, e o contrário também, a esposa que não está aqui, e quem não tem ninguém, meu Pai, que o Senhor venha completar, na fé, em o nome do Senhor Jesus. Eu fazia muito pedido ao meu pai para ele ir embora, para ele deixar a nossa família, deixar tudo para trás assim, porque era muito sofrimento vindo da parte dele junto com minha mãe, porque eles brigavam muito, discutiam muito. Então assim, pela minha mente criança, não sabia o que era, como fazer ali, como resolver a situação, como ajudar eles. Então eu pedia para ele ir embora, que para mim era a melhor forma daquele sofrimento acabar. Mas não era a solução naquele momento. Era
uma vida destruída, né, pastor? Porque eu era envolvido com a criminalidade, eu era envolvido com droga, usuário de droga, bebia, fumava. E quando eu chegava em casa, era aquele verdadeiro inferno, que eu chegava para agredir ela, tanto fisicamente como verbalmente. Então, foi assim que eu cheguei até aqui à igreja, né? Com a vida já no fundo do poço, com a família toda destruída. Para mim, foi a última porta, foi a do altar. Tudo gerava muita dor, era muita tristeza. Então, assim, eu ficava enlouquecida, eu avançava em cima dele, eu jogava tudo em cima dele, brigava, era um verdadeiro inferno. Mas, como o meu filho falou que a forma que ele pedia para mim, mãe, separa, manda ele embora, manda ele embora. Mas aí foi quando eu conheci a fé e tudo se fez de novo. Pastor, a gente chegou aqui na Igreja Universal, a gente não tinha nada. A gente, assim, era uma fé que a gente não conhecia, mas quando a gente chegou aqui foi uma fé, assim, do tudo ou nada. Aí a gente chegou exatamente numa fogueira santa, então a gente foi para o tudo ou nada. Eu e meu esposo, a gente não tinha nada, a gente só tinha um pacote de sal e um pacote de bolacha em casa. E a gente tinha um aluguel para pagar. Então, meu esposo fez, ou a gente vai para o tudo ou nada, ou a gente vai ter que pagar. Então, a gente foi para o tudo ou nada. Aí, depois, a gente resolveu, porque Deus honrou, e até hoje Deus tem nos honrado. Hoje, pastor, nunca sonhei, nunca imaginei estar tendo essa experiência com meu pai, com minha mãe. Hoje em dia, quando meu pai chega em casa, eu fico feliz, eu fico aliviado. Hoje, quando minha mãe e meu pai chegam, eu sei que vai ser motivo de felicidade. Hoje em dia, graças a Deus, eu não presencio aquilo. Hoje em dia, assim, minha vida está uma paz. Minha vida hoje com meu pai, com minha mãe, está uma maravilha. Tanto é que antes eu dizia, meu Deus, não vejo a hora desse homem ir embora. Hoje em dia, eu não vejo a hora dele chegar em casa para eu, minha mãe, todo mundo dormir tranquilo. Olha, vai ser um domingo muito especial. Quem está aqui comigo aqui, minha esposa Valdirene, que está sempre atendendo também antes das reuniões. E nós vamos nos debruçar pela sua família. Nós vamos clamar. E esse domingo da decisão é para isso. A família está sempre envolvida nas promessas de Deus. Então, se eu decido me voltar para Deus, você viu aí o casal, que fez bem a toda a família. Eles primeiro se entregaram a Deus e depois Deus restaurou. Toma essa decisão nesse domingo, não só por você, principalmente por você, né? Mas também por sua família. Mas a minha esposa também quer falar um pouquinho com vocês aí. Nós temos 2 recados, né? O primeiro recado é nesse sábado, que nós teremos o Godly de Autoajuda, uma reunião especial para as mulheres. Imagina, milhares de mulheres em todo o Brasil reunidas para ouvir uma palavra que tem mudado muitas vidas. É como, não sei se você lembra, mas lembra quando você estava com um problema no braço e que muitas pessoas acabam até fazendo cirurgia, né, para resolver o problema, mas uma massagem, um ponto ali, resolveu, né? Então, você mulher talvez tenha feito quantas terapias e às vezes vai ali na sua psicóloga e você sai de lá frustrada porque aquele conselho não conseguiu te ajudar. E essa reunião das mulheres tem sido esse ponto ali, né, que naquele momento você sentiu até dor, mas resolveu o problema. Realmente. Né? Quer E dizer, é isso que vai tocou acontecer. naquele ponto principal, nevrálgico ali. Exatamente. E resolveu a situação. É um tratamento nesta tarde, personalizado, né? Em que Deus vai lá exatamente no ponto principal que essa mulher está precisando ouvir e que vai resolver ali Nesta tarde. o problema. Nesta tarde de sábado, 18 horas, direto do Templo de Salomão, aqui em Recife. Nós estaremos com todas as mulheres a partir de 17 horas, atendendo elas, e vai ser um divisor de águas, vai ser uma reunião muito especial. Maravilha. E a Valdirene vai estar conosco nesse domingo, como você viu aí, sempre está,
nós vamos estar orando por todas as famílias, como nós vamos orar por vocês também daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, Edson, me dê nomes. Bispo, daqui da Central de Atendimento, nós estamos à inteira disposição de todos aqueles que sofrem. Os telefones não param de tocar. São pessoas de diversas localidades, de todo o estado de Pernambuco, buscando ajuda. Inclusive, recebemos a ligação da Edilane. Ela diz, peço oração por a minha avó, a Maria. Ela está com problemas no fígado, repleta de enfermidades e desenganada pela medicina. Mas eu creio que Deus pode curá-la e livrá-la de todos esses males. O Almir de Jaboatão, ele diz, preciso de ajuda, pois sempre tive problemas com drogas. Tento parar, acabo recaindo outra vez e minha vida tem ido de mal a pior. Por favor, me ajude em oração. Nós vamos orar por você, Almir, mas é necessário você entender que a nossa oração é apenas o princípio. Você precisa tomar atitude e de estar presente na casa de Deus, buscando de Deus um socorro. Através, bispo, aqui do nosso WhatsApp oficial, o pastor Renato atendeu a Josefa de Candeias. E ela diz o seguinte, tenho sofrido com muitas brigas dentro do meu lar, problemas no meu relacionamento, também com os meus filhos. Tenho sofrido muito, esse já é meu terceiro relacionamento e eu não quero mais continuar assim. Aqui com o pastor Anderson, a Daniela de Caxangá, ela pede oração pela família, pois está acabando aos poucos, muitas brigas. Maria Tereza de Olinda, ela pede oração pela saúde. O Carlos Santos de Peixinhos pede ajuda em oração pela vida financeira. Está desempregado, repleto de dívidas e contas para pagar. A Manuela de Caruaru, ela pede oração em favor do filho que está mergulhado nas drogas. Ela não sabe como lidar com essa situação. São várias pessoas entrando em contato com a Central e daqui, bispo, seguimos à inteira disposição de todos que sofrem. Não sabia, né, Daniela? Mas agora você já sabe o que fazer. Tome essa decisão, tá? É diferente, tá? Eu costumo falar para as pessoas que são 3 atitudes diferentes. Em casa é uma coisa, na igreja é outra e no altar ainda mais. Tá? O altar é onde você se entrega para Deus. Tome essa decisão. Você vai ficar forte, vai conseguir também ajudar o seu filho. Agora nós vamos orar por todos vocês. Senhor meu Deus, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos com milhares de pessoas nesta fé, meu Senhor. E eu te peço que o Senhor venha adentrar esta casa, aonde está em ruínas, essa casa que há só lágrimas, dores e sofrimentos. Essa pessoa que está no hospital, com um diagnóstico que tem trazido tantas lágrimas e sofrimento. Essa criatura que está aí, desesperada. Senhor Jesus, vem agora, neste exato momento, curar essa criatura, meu Pai. Cura essa carne. Traz agora, meu Pai, uma resposta. Arranca agora essa dor, esse sofrimento, essa tristeza que tem invadido esta alma, ao ponto que ela chora por tudo e por nada. Meu Senhor, visita essa criatura que está no presídio. Meu Pai, vem agora, meu Deus, trazer, meu Pai, uma resposta que ela está tanto esperando neste momento. Ela tem ensaiado várias vezes de chegar até aqui, mas não tem conseguido. Então, meu Senhor, ajuda ela agora, meu Pai, em nome de Jesus. Que esse dia seja de decisão, meu Pai. Eu quero que hoje mesmo ela decida, porque essa decisão vai impactar o futuro dele e dela.
Que esse domingo seja de decisão, que ela esteja conosco amanhã, que procure a tua igreja, procure o teu altar, para ver o quanto o Senhor é grande. A água está ungida pelo Espírito Santo para socorro de todos. Bebamos. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu sua mão. Ele estende a mão para você. Tem visto suas lágrimas, tem visto o seu desespero, e Ele só está esperando uma decisão de você crer, de você depender, de você voltar para Ele, tá bom? A gente fica por aqui, forte abraço para você, até nosso próximo encontro. Até lá. Um lugar único dentro do estado de Pernambuco. Com um formato de arca, a Catedral da Fé da Universal tem proporcionado momentos especiais para quem participa das nossas reuniões. Famílias transformadas, vidas mudadas através da fé. Quem chega até aqui percebe uma atmosfera diferente. A sensação é de estarmos no céu, diante do próprio Deus. As reuniões na Catedral de Recife contam com acessibilidade para a comunidade surda, pessoas que têm perda total ou parcial auditiva, que se comunicam por meio da Libras, a língua de sinais. Todos os domingos, 9h30 da manhã, quarta-feira, 19 horas e sexta-feira, ao meio-dia, para que assim a palavra de Deus alcance a todos. Com uma mega estrutura, o Tempo Maior conta com 4.800 poltronas, escolas bíblicas infantis para as crianças, elevador, rampas de acesso e 2 amplos estacionamentos. E toda esta infraestrutura é gratuita. Nossa catedral está localizada na Avenida Cruz Cabugá 141, mesma avenida do Shopping Tacaruna. Existem muitos meios de chegar ao nosso templo. Para quem mora nas cidades do Cabo, Camaragibe e Jaboatão, pode optar pelo metrô, meio de transporte rápido que liga regiões como Curado, Cavaleiro, Afogados, Prazeres e Imbiribeira. E quem vem de todos esses lugares pode descer na Estação Central do Recife e pegar o ônibus circular e pronto, você estará a poucos metros da Catedral. Já para as pessoas que moram na região norte, como Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista e Olinda, existem terminais integrados que oferecem opções de linha de ônibus que passam na Cruz Cabugá, em frente à Catedral. Da Boa Vista, por aqui, todos os dias circulam milhares de pessoas. Elas vêm de vários lugares, como Candeias, Piedade, Boa Viagem e Pina. Descendo no início da avenida, elas podem seguir por aqui, aonde eu estou, na Rua do Hospício. E logo em seguida vão encontrar o Parque 13 de Maio e mais à frente a nossa Catedral. Estamos ao lado do Parque 13 de Maio, na Avenida João Lira, a poucos metros da Catedral. É aqui, nesta avenida, que ao cruzar a Cruz Cabugá, vai dar na Visconde de Suassuna. É neste ponto de desembarque que várias pessoas vêm de alguns bairros, como Beberibe, Encruzilhada, Espinheiro, Arruda e muitos outros. Estamos no ponto onde dezenas de linhas param.
São ônibus que vêm do Jardim Brasil, Jardim Atlântico, Peixinhos, Ouro Preto e muitos outros bairros. Você só precisa andar poucos metros para ter acesso às escadarias do nosso templo. Todos os caminhos nos levam à Catedral da Fé. Atitudes certas vão levar você a uma transformação de vida. Invista em sua vida espiritual. Participe de uma das nossas reuniões e experimente o poder sobrenatural da fé.